assim, eu vou dizer para vocês que eu conheço a realidade, todas as realidades da odontologia. Eu já trabalhei em prefeitura, eu já trabalhei por porcentagem, eu já trabalhei por convênio e hoje eu trabalho em consultório, não trabalho mais por convênio. Então, assim, eu vou partilhar com vocês o que eu estou fazendo que deu muito certo na minha carreira. Entendeu? Não significa que isso é o certo ou que só existe essa maneira de fazer, não, é como eu faço. Se vocês fazem diferente, está dando certo, ok. Tudo bem, eu acho que o time que está ganhando a gente não se mete, tá? E o que eu vou começar falando um pouco da minha história, para vocês verem da onde que eu saí, qual foi o meu processo, o que eu fiz para chegar até aqui. Então eu fui para Goiânia para fazer o segundo grau lá, porque os estudos eram melhores. E eu fui fazer minha faculdade em São Luís do Maranhão, que é a Universidade Federal de lá. Isso também é uma história grande, que eu não vou entrar em detalhes, mas uma hora, se vocês quiserem saber dessa história, eu conto. E durante a faculdade, eu tinha um sonho, que é ser igual ao Baratieri. Baratieri, eu queria ser igual a ele, porque ele era pesquisador e era um excelente clínico, e esse era meu sonho, e ele era meu ídolo. Então, o que eu busquei em toda a minha faculdade? Apresentar vários trabalhos, apresentava trabalho científico, fazia apresentação oral. E como eu tinha esse sonho, então, e eu não tinha família em São Luís, a minha vida era dedicar à faculdade. Eu vivia na faculdade, eu participava da comissão científica da BO, eu participava do diretório acadêmico, eu fazia CNPq, eu fazia tudo que tinha na faculdade eu fazia, para ocupar, porque eu tinha esse sonho e eu sabia que não era fácil chegar lá. E me formei em 98. Quando eu fui apresentar a minha monografia de conclusão de curso, eu apresentei na SBPQO e foi em Água de São Pedro, próximo de Campinas. Aí, como eu queria já fazer um mestrado, né, a gente tinha nossos professores lá na Unicamp que estavam fazendo pós-doutorado. E eles falaram, não, Dirce, vamos lá, né, para você conhecer e tal. E eu toda empolgada, fui, né, e eu vi que eu tinha condição de entrar. Aí eu voltei, nossa, mãe, eu vou fazer o mestrado e não sei o quê, vou fazer... Aí ela virou para mim e falou assim, não, senhora, a senhora vai formar, a senhora formou, agora você vai pegar o seu diplominha e você, com o seu diploma, vai conquistar as suas coisas, fazer a sua especialização e tal. Eu fiquei assim, né? Eu fiquei meio triste com a situação, porque minha mãe sempre me incentivou em estudos. Eu falei, mãe, eu tenho um congresso. Ela, não, vá. Não sei o quê, porque ela sempre falou que conhecimento é o melhor investimento que ela podia me dar. Mas nessa hora ela falou que eu ia ter que trabalhar para conquistar, né, com os meus esforços, se eu quisesse, né? Porque ela já tinha investido na faculdade federal mesmo fora. Não é barato, é caro, né? E aí, tá, né? Então tá, né? Vou trabalhar, né? E aí, o que acontece? Passou 2 semanas, eu já estava em casa em Goiânia, porque a gente ia ter a festa de formatura, uma amiga me ligou, disse, é o seguinte, eu trabalho na procuradoria e o empresário lá está montando uma empresa em Imperatriz e ele precisa de dentistas para trabalhar. E eu falei para ele, eu só vou se 2 amigas forem. Aí ela falou, uma é você e outra é uma outra amiga nossa. Aí eu, né? Eu não tinha sonho de trabalhar em prefeitura, né? Não era o que eu queria. Aí eu falei para minha mãe, nossa, que ótimo, você vai ter um fixo, que salário ótimo. E eu nada feliz, mãe, eu vou trabalhar na prefeitura, eu vou desaprender tudo que eu aprendi, prefeitura falta tudo, né? E ela, não, que ótimo, né? Um ótimo começo, todo mundo... Acho que todo mundo ali da nossa turma queria sair dali com algum emprego, alguma coisa para trabalhar, né? Mas eu não estava feliz naquela situação, mas eu fui. Mas eu fui com uma meta de ficar lá 2 anos. Eu falei, eu vou lá, vou ficar 2 anos, vou juntar dinheiro e vou cuidar da minha vida, né? E fui, trabalhei 2 anos, eu ia trabalhar de ônibus, todo o dinheiro que eu tinha eu juntava, não gastava com nada. Minhas amigas iam trabalhar de táxi, eu ia de ônibus. Porque eu tinha a meta de sair dali. Aquilo ali não era o que eu queria para minha vida. Quando deu 2 anos, o prefeito não ganhou e eu voltei para Goiânia. E eu, ótimo, vou voltar para minha vida de Goiânia, vou conversar com os meus amigos, vou trabalhar lá. Aí eu estou lá, aí vocês conhecem a Sara Nossa Terra, daqui de Brasília? Já ouviram falar, né? Então, a Lúcia, ela é cunhada da tia do meu marido. E a Priscila estava formando em odontologia. E aí ela queria alguém com experiência para trabalhar com ela. E aí eles, né,
falaram de mim. E ela me convidou para trabalhar com ela. Então, a minha história de Brasília começa aí. Eu vim aqui para trabalhar com ela. E minha mãe de novo. Ai, que ótimo, é um fixo, né? Então, assim, você estava lá em Imperatriz, você estava acostumada com fixo, então, vai ser ótimo, né? E eu vim. Trabalhava com a Priscila meio período e outra eu comecei a trabalhar em clínica. E uma dessas clínicas eu conheci o Alexandre, que ele é até amigo do João Marcelo. O Alexandre formou aqui na UNB. E eu, o Alexandre estava fazendo periodontia na USP. Que bacana, Alexandre, eu queria muito fazer especialização em periodontia e tal, mas assim, eu ainda não tenho condição, né? Ele pegou e falou assim, Dirce, lá na UNB, o professor Walter tem um estágio que é quase uma especialização. Eu, é mesmo? Aí ele me ensinou a chegar na UNB, porque naquela época não tinha GPS, né? A gente não tinha Waze, não tinha nada. E eu vim, peguei meu currículo e vim. Cheguei, moça, eu quero deixar o meu currículo para pério. Não. Ela falou assim, não, tem currículo demais. Já periodontia a gente está nem pegando. Eu, é? Tem para quê então? Ela foi para dentística com o professor Sérgio. Ótimo, adoro dentística. E aí entreguei meu currículo, o professor Sérgio me chamou para trabalhar, para fazer estágio com ele. E assim, é muito engraçado, né? Como que as coisas acontecem. Num a gente trabalhando, nós precisamos fazer uma mente coroa clínica. Quem que eles chamam para fazer? A professora Maria do Carmo. E aí eu peguei e falei assim, olha, professora, eu tinha vontade muito de ir para pério, porque era meu sonho e tal. E aí a professora Maria do Carmo pegou e falou assim, disse, que ótimo, e pegou meu telefone. E ela me ligou. E aí ela me ligou, eu vim para participar do estágio em pacientes diabéticos, me apresentou a professora Valéria, que me recebeu de braços abertos, o professor Walter, e aí pronto, desde essa época eu vim e fiquei. Né? E eu agradeço muito pela oportunidade, agradeço muito, a professora Valéria, eu falo que ela é um anjo na minha vida, que ela sempre acredita, ela sempre está me incentivando. Então, essa é a minha história com a UNB. E aí, depois disso, isso aqui é o consultório. E, assim, eu tive tanta sorte que esse consultório lá de Imperatriz, ele tinha tudo, era novinho, a gente tinha ultrassom, a gente tinha os melhores materiais. O dono da empresa, ele dava tudo que a gente queria. Então, não foi tão como eu pensava, né? Traumático, né? E eu fiz minha especialização em 2005 na ABO. Na época era muito cara a especialização, eu lembro direitinho, era R$ 1.400, eu sei porque esse número marcou na minha vida, porque eu falava, gente, esse dinheiro não sobra por mês, como que eu vou fazer se eu não tenho esse dinheiro sobrando, né? E aí um dentista virou e falou assim para mim, porque não é sua prioridade, eu falei, gente, aí eu fiquei com isso, como não é minha prioridade, é meu sonho. E fiquei com isso, aí o que eu pensei, vou fazer, se eu não der conta de pagar, eu vendo o meu carro, depois eu compro. Né? E eu lembro quando eu fui fazer a entrevista com o professor Naldi, ele falou assim, você tem dinheiro para comprar o material? Eu falei, tem. Quase virei para ele, só quer 2, 3, né? Brincando, né? Mas foi a época, por isso que eu falo, quando a gente tem um sonho, Deus abençoa. Foi a época que eu mais ganhei dinheiro na odontologia, foi nessa época. E a partir daí, a minha vida começou a mudar, né? Depois eu fiz especialização em implantodontia. Em 2013 fiz o mestrado, né? Sob orientação do professor Wagner. E nós apresentamos esse trabalho depois no IADR e hoje eu estou fazendo o doutorado. Então, gente, essa é a minha história. Por que eu estou contando isso para vocês? Assim, às vezes, e eu me emocionei quando eu fui fazer essa aula para vocês, porque a gente às vezes não para ver de onde que a gente veio, os caminhos que a gente já percorreu. E às vezes a gente vê que se a gente conseguiu chegar aqui, a gente consegue ir mais além. Então é uma forma da gente se motivar também. E a gente vê muita gente falando hoje de crise, né? Porque odontologia não dá dinheiro, porque é culpa do governo, essa economia tá. Então, antes de falar de crise, eu queria que vocês vissem esse vídeo. Esse vídeo é baseado em pesquisas sobre a situação real. Tem como aumentar o som?
Esse foi um vídeo foi um vídeo premiado da Coca-Cola e foi um dos vídeos mais comentados no YouTube, gente. Mas é isso, porque a gente vê nos jornais todo dia que só tem coisas ruins, né? Que só está acontecendo coisas ruins, mas assim, vocês viram que coisas boas acontecem em proporção maior. Então a gente não tem que focar no problema, a gente tem que focar na solução. Não é o governo, não é ninguém que vai fazer a vida de vocês melhorarem, mas unicamente vocês é que é o centro. Então a gente é que pode mudar a nossa história, não é ninguém, não é esperar por ninguém. E a crise, a gente tem que ver a crise como uma oportunidade de mudança. O Uber e o Airbnb, eles surgiram no momento de crise. Quando que você ia pensar que você ia pegar a sua casa e alugar um quarto para quem você nunca viu na vida? Então, assim, o Uber, o que ele proporcionou? Ele trouxe mais emprego, ele inovou em tecnologia, porque você entra lá, você não tem nem que ter dinheiro, basta você credenciar o seu cartão. Então, melhorou a vida de muita gente. Eu coloquei bruxismo aqui porque... Qual é o perfil do nosso paciente? Porque eu tenho uma amiga que fala, disse a crise, a crise, a crise. Eu falei assim, amiga, vamos ver para o outro lado. Olha só o que acontece. Qual é o perfil dos nossos pacientes hoje? Hipertenso, ansiosos, tomam remédio para dormir e apertam os dentes. E eu me incluo. Eu sou ansiosa, eu aperto os dentes, às vezes eu tomo remédio para dormir. Então, não que eu deseje isso para o meu paciente, mas ele vai quebrar mais os dentes, ele vai precisar mais de placa, ele vai precisar de mais reabilitação. Então, assim, a gente tem que olhar para a solução, a gente tem que olhar, não ficar achando desculpa para a gente não ir atrás daquilo que a gente quer. E eu vou mostrar um outro vídeo agora, que é um estudo de caso que vocês vão, o que é crise familiar, o que é crise financeira e que isso não impediu a pessoa de vencer. Eu não sei se vocês conhecem, eu acho que muitos já devem ter assistido aquele filme A Busca da Felicidade, mas é um filme muito bacana. Uma lição de força, determinação, valores pessoais e integridade. Chris Gardner, um homem obstinado que luta para sobreviver e sustentar sua família, mesmo sob constante pressão financeira. Temos um imposto atrasado para pagar. O que você pretende fazer? Olha, vamos fazer o seguinte. Sempre muito esforçado, queria saber como realizar seu sonho. O que é que você faz e como você faz? Sou corretor da bolsa. Corretor da bolsa? Não? E tem que ir para a universidade para ser corretor? Não precisa. Só tem que ser bom com números e com pessoas. Tudo de bom para você, tá legal? Ele tinha tudo para desistir. Todos os seus projetos eram frustrados. Nem mesmo sua esposa acreditou em seu potencial e o abandonou. Quer ir embora? Quero. Quer ir embora? Eu quero ir sim. Então some daqui, linda. Então some daqui. Christopher fica comigo. Foi você que colocou a gente nessa situação, você! Você é tão fraca. Fraca não, eu não sou feliz, eu não sou feliz! Então vai buscar felicidade. Ele teve que criar seu filho sozinho. Gardner encontra-se nas mais inusitadas situações, chegando a dormir no banheiro de um metrô e depois em abrigos. Mas nada disso o impediu de manter o carinho pelo filho e lhe passar lições valiosas. Nunca deixe ninguém te dizer que não pode fazer alguma coisa. Nem mesmo eu. Tá bem? Tá bem. Se você tem um sonho, tem que correr atrás dele. As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer. Se você quer uma coisa, corre atrás. Ponto. Os obstáculos pareciam intransponíveis, mas a força de vontade de Gardner era ainda maior. A busca incessante pelo trabalho dos sonhos o fez conseguir um estágio na bolsa sem remuneração. Mais tarde, ele foi contratado como corretor em uma grande empresa. Eu pensei em usar uma camisa nova hoje, mas afinal hoje é o meu último dia. Obrigado. Nós agradecemos, mas use uma amanhã, tá bem? Porque amanhã será o seu primeiro dia. Se quiser trabalhar aqui como corretor,
ficamos muito felizes. Então, bem-vindo. Foi tão fácil quanto parecia. Não, senhor. Não, senhor. Não foi. Boa sorte. Obrigado. Obrigado. Essa parte da minha vida. Essa pequena parte. Chama-se felicidade. Tempos de... Deixa eu só voltar um pouquinho. Então, assim, gente, esse vídeo ele tem 3 pontos fortes que me marcam. Primeiro, ele tá jogando basquete com o filho não se dá bem, não joga bem, aí ele ri e fala assim, você nunca vai ser um bom jogador assim como eu não fui. Você falar isso para uma criança, você mexe com autoestima, né? O filho dele ficou triste, aí ele pegou e falou assim, nunca deixe que ninguém fale que você não vai conseguir um sonho, nem mesmo eu. Se você tem um sonho, corre atrás, ponto. Eu achei isso uma lição muito valiosa. A segunda, ele vê o cara lá da corretora, o mamãe falou assim, o que é que você faz e como você faz? Isso se chama o quê? Modelagem. Se você faz... Ele perguntou, precisa de faculdade? Porque ele não tinha. O cara falou, não. Né? E o terceiro ponto que eu acho, quando o chefe dele pergunta assim, foi fácil quanto pareceu? Porque ele ia trabalhar, ele tinha uma vida difícil, mas quando ele estava lá, ele estava de corpo, ele estava, se entregava e parecia que a vida dele era tudo muito tranquilo e ele era o melhor, ele deu o seu melhor. E ele falou assim, não foi fácil. E depois ele fala, mas tudo valeu a pena, isso eu chamo de felicidade. Então, o que acontece hoje, né? Na década de 50, quando a gente formava, tinha um diploma, você já tinha um papel para ficar rico. Depois, na década de 70 e 80, veio a marca das especialidades. Para você ganhar dinheiro, você tinha que ser especialista, porque tinham poucos especialistas e era uma forma de você se diferenciar do mercado, né? Hoje, gente, como é que está a odontologia? Hoje todo mundo tem 2 especialidades, está todo mundo, em termos técnicos, está todo mundo muito bem nivelado, as pessoas fazem o mesmo curso. Eu lembro quando eu fui fazer um curso do Hilton Fal, eu era especialista em pério e implante, cheguei lá, o povo era especialista em pério, implante e prótese. Então, assim, o mercado, em termos de competição a nível técnico, está muito, muito nivelado. E o que a gente tem que prestar atenção hoje? Hoje, a gente tem que investir no marketing digital, porque dentista só vai ganhar dinheiro se não tiver marketing digital, se ele trabalhar numa cidade que não tem dentista. Então, vamos ter que estudar marketing, vamos ter que investir nisso, porque é a tendência do mundo, é para onde o mundo está indo. E segundo Peter Drucker, que é o pai da administração moderna, as empresas elas têm que observar constantemente as tendências mundiais. Vocês têm que saber o que seu paciente quer, porque isso muda. Os objetivos, né, os desejos, todo dia a gente abre na internet e tem milhões de coisas e a gente sabe o que é bom. A gente tem acesso ao que é melhor no mundo. Então a gente tem que estar atento a isso. E o marketing, o que ele traz para a gente? O marketing digital hoje, antigamente, para você publicar, fazer divulgação do seu trabalho, você tinha que pagar caro. Eu lembro, para você postar alguma coisa no Correio Brasiliense, era caro. Hoje você pode postar isso de graça nas mídias. Você vai lá, posta seu trabalho. O que está acontecendo muito hoje? Muita gente vai lá, muitos professores estão até meio enciumados, porque às vezes... muitos professores não têm mestrado, doutorado, vão para lá, faz as lives, eles mostram o resultado, porque é o resultado que as pessoas querem. E eles estão fazendo sucesso, estão sendo chamados para congresso e tal, enquanto os outros professores, assim, alguns que têm muito conhecimento, investiram muito, é aquela história, gente, que não é visto, não é lembrado. Então, uma forma de você buscar seus pacientes, onde que estão os pacientes? Onde que estão muitos de vocês aí?